Olá, turminha, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula do Aprender Sempre de matemática. Vocês vão, deixa eu abrir aqui, peguem o Aprender Sempre. Vocês vão abrir na página 122, aula 9, as quantidades de plantas da praça. Então vamos acompanhar. Página 122, aula 9, as quantidades de plantas da praça. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos comparar as quantidades de plantas da praça e fazer leitura de tabela e gráfico. Antes de começar a ler, eu vou descer um pouquinho, né? Então, vocês verem a página, tá? Lembrando vocês, uma tabela são esses quadrinhos, né? Formados, e eu tenho informações por linhas e colunas, tá? Então, aqui eu tenho os meses e aqui eu tenho o nome das plantas. Tá? Isso é uma tabela. Quando eu falo em gráfico, eu estou falando dessa representação. Esse aqui é um gráfico de colunas, onde eu coloco as informações da tabela. Então, aqui eu tenho o nome das plantas e aqui eu tenho as quantidades, ok? Então, a gente vai voltar para começar a atividade, mas para vocês saberem diferenciar, né? Isto é um gráfico e isto é uma tabela, ok? Vamos começar? Tiago encontrou o jardineiro e falou para ele que seu pai gosta muito de jardinagem e cultiva várias plantas em casa. Há plantas cujas folhas são mais bonitas que suas flores. Há outras cujas flores é que se destacam. Primeiro probleminha, primeira situação. O jardineiro tem que enviar para a prefeitura um relatório mensal sobre as condições dos canteiros. Ele colocou as informações em tabelas e gráficos. Veja a tabela com a quantidade de plantas da praça nos meses de junho e julho. Então, vamos fazer a leitura da tabela. Então, meses, mês de junho e mês de julho. E as plantas? Ele tem a roseira, o amor perfeito, cactos, costela de Adão e samambaia. E as quantidades? Tá? Em junho, a roseira tem 45, o amor perfeito 150, o cactus 30, costela de Adão 30 e a samambaia 14. Em julho, a quantidade de roseiras 45, amor perfeito 145, cactus 30, costela de Adão 30 e samambaia 14. Ok até aqui? Vamos continuar. Primeira atividade. A. Circule o nome da planta que tem a maior quantidade e marque com um X na que tem a menor quantidade no mês de junho, tá? Então, olhem o mês de junho, as quantidades. Então, vocês vão fazer um círculo em volta da planta que tem a maior quantidade e vão marcar um X em cima do nome da planta que tem a menor quantidade, ok? B. Qual mês possui mais pés de amores perfeitos? Quantos a mais? Então, vocês vão olhar na tabela, né, a coluna onde fala amor perfeito, vão observar a quantidade em junho e em julho. Qual desses 2 meses tem mais pés de amores perfeitos? E quantos a mais? De um mês para o outro, né? Qual a diferença? Então, vocês vão fazer esse cálculo e responder isso aqui também, ok? Próxima atividade, a C. Quantos são os cactos e quantos são os pés de costela de Adão? O que podemos dizer sobre as quantidades de cada um? Então, vocês vão voltar na tabela, tá? E vão olhar quantos são os cactos e quantos são as costelas de Adão, tá? Ele não está falando do mês, então vocês vão colocar um mês só ou vão colocar o total dos 2 meses? E observando um e outro, o cactus e a costela de Adão, o que vocês observam com a quantidade deles, ok? E aí façam esse registro na
Questão C. Atividade 2. No mês de agosto, o jardineiro montou um gráfico para verificar a quantidade de plantas da praça nos últimos 3 meses. Como assim nos últimos 3 meses? Lembra que nós temos na tabela o mês de junho e o mês de julho? Ele está montando agora o mês de agosto, né, para complementar essas informações. Então, no mês de agosto, ele montou esse gráfico e colocou as roseiras. Então, aqui eu tenho a quantidade de roseiras, aqui eu tenho amor perfeito, aqui eu tenho cacto, aqui eu tenho costela de Adão e aqui eu tenho samambaia. Ok? Então, lembre que eu tenho as informações dos meses, de junho e julho na tabela, e o gráfico com as informações do mês de agosto. O que a gente vai observar agora? Tá? Qual o nome desse gráfico? Então, observem aqui, tá? E descubram qual é o mês, né? Qual o nome desse gráfico? Desculpa, qual o nome qual o nome desse gráfico do mês de agosto? Ok? Tá? Tudo que vocês vão responder agora é fazendo essa observação do gráfico que foi montado. Você sabe dizer o que significa a fonte de um gráfico? Tá? Então, observe onde tem escrito fonte, o que tem né, que está na frente, né? E o que significa isso? E a C. Observe o gráfico. O que é possível dizer sobre as quantidades de roseira, cacto, costela de Adão e samambaia? E aí, façam a observação, a conclusão que vocês chegaram aqui. Só para ajudar a compreender o gráfico, tá? Observem que quando ele vai montar um gráfico, aqui significa quantidade. Então, 0, aqui é de 0 a 50, aqui é de 50 a 100, aqui é de 100 a 150 e de 150 a 200. Aqui, por que eu tenho um azul mais escuro, um amarelo e um azul mais claro? Aqui eu tenho o que a gente chama de legenda. O que é uma legenda? O mês mais escuro é a quantidade de junho, e a gente tem essa informação lá naquela tabela anterior. Esse que está em amarelo é a quantidade de julho. E esse azul claro é a quantidade de agosto, ok? Então, observem isso. Aqui eu tenho a roseira no mês de junho, julho e agosto. Amor perfeito no mês de junho, julho e agosto. O cacto no mês de junho, julho e agosto. Costela de Adão, junho, julho e agosto. E a samambaia, junho, julho e agosto. Ok? Qualquer dúvida me perguntem no grupo, né? E uma boa atividade para vocês.